E fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação de Dragon Ball Kakume. E hoje eu vou trazer dois capítulos, o 22 e o 23. E eu vou trazer esses dois capítulos juntos porque já finaliza o arco do Salaga. E para quem não viu os capítulos anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar! Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E esse capítulo começa no momento em que a Caulifla, Kiabe e Fenel chegam para lutar contra o Salaga. E vendo o estado que o Tissue Furudin ficou na luta contra o Salaga, a Fenel fala: "Esse garoto está gravemente ferido, temos que ajudá-lo rápido, senão ele não vai sobreviver." E o Tissue Furudin fala: "Não se preocupe, ele vai me ajudar." E então simplesmente do corpo dele sai um robô. E ele explica: "O nome dele é Kabia. Ele foi criado pelo meu pai um pouco antes de eu nascer e foi criado para ser a minha proteção. Ele é um robô criado com nanotecnologia que vive meu organismo. No caso, compartilhamos o mesmo corpo. E ele que cura minhas feridas, me dá poder e energia. Então, enquanto eu estiver com ele, eu sou praticamente imortal." E a Fenel fala: "Mas que tecnologia incrível. Não sabia que existia algo assim por aqui." E após ser curado, o Tissue Furudin fala: "Sim, ele realmente é incrível. Agora estou 100%. Então vamos acabar com Salaga de uma vez por todas." E então a Caulifla em Super Saiyajin 3 vai pra cima dele. E ela tenta acertar um soco, mas ele defende. E ela tenta acertar um chute, mas ele também defende. E quem vem por trás é o Kiabe, e lançando um ataque de Ki nas suas costas. E quem aproveita é a Caulifla, acertando uma cabeçada no Salaga. E quem aproveita a fumaça que o ataque do Kiabe causou é Fenel, que aparece com um soco na sua nuca. E na sequência já vê o Tissue Furudin carregando seu ataque. Mas desse ataque o Salaga consegue escapar, porém ele é cercado pelo Kiabe e a Caulifla, onde o Kiabe vem atacando seu Galick Ru e a Caulifla o seu Keno Crush. Mas o Salaga estica os seus braços e consegue anular os dois ataques. E aproveitando essa brecha, quem surge na sua frente é o Tissue Furudin, preparando seu golpe, porém o Salaga é bem mais rápido. E acerta um golpe atravessando o peito dele, porém era isso que o Tissue Furudin queria. E ele simplesmente regenera o seu corpo junto com o braço do Salaga, dessa forma arrancando o braço fora. E enquanto o Salaga é lançado longe sem o seu braço, a Fenel materializa uma flecha feita de Ki e joga em cima dele, o prendendo na montanha. E enquanto o Salaga está preso, Caulifla e Kiabe vêm em alta velocidade preparando um poderoso golpe duplo para acertar o Salaga e finalizar a luta. E quando iria acertá-lo, o Salaga se solta, pega os dois pelo pescoço e fala: "Vocês são patéticos." E enquanto ele enforcava os dois, o Kiabe deixou a cápsula cair. E o Salaga fala: "Mas que estranho. O coração deles começou a disparar repentinamente. E os seus olhos estão fixados nesse objeto. Acho que já descobri." E a Caulifla, por não dominar muito bem o nível 3, gasta muita energia e volta para a forma base. E o Salaga faz um clone para poder pegar a cápsula. E desesperado para conseguir salvar a Bulma, o Kiabe dá um soco no Salaga, que dá risada e diz: "Isso é inútil, Kiabe. Eu sou muito mais forte do que você. Você nem consegue se manter de pé. Desista." E o Kiabe fala: "Eu não vou desistir, porque eu sou um Saiyajin." Ele começa a elevar e carregar todo o seu poder e prepara um poderoso Final Flash. E ele lança um Final Flash com todo o seu poder. Mas o Salaga o destrói com apenas uma mão. E ele fala: "E o que você pensou que fosse acontecer?" E ele lança um ataque perfurante no peito do Kiabe, assim o nocauteando. E o Salaga fala: "Vocês deram tudo de si, mas não foi o suficiente." E ele pega a cápsula e a destrói, assim matando a Bulma. E a Fenel cai de joelhos chorando. Entretanto, quando ele quebra a cápsula, abre um vórtice e começa a absorvê-lo. E ele fala: "Mas o que está acontecendo? Que coisa é essa?" E próximo do Kiabe, quem aparece é a Bulma, onde ela fala:
Muito obrigada, Kiabi. Agora eu cuido do resto. E o que aconteceu é que a Bulma prendeu Salaga dentro daquela cápsula. E agora, dentro da cápsula, a Bulma fala com ele. Olá, senhor mago. Você achou que eu fosse uma presa indefesa. E esse que foi seu maior erro. E o Salaga diz. Mas como uma terráquea pôde me enganar assim? O que você fez comigo? E a Bulma responde. Na verdade, foi bem simples. Eu criei um sistema de segurança para essa cápsula. Se por acaso alguém tentasse destruí-la pelo lado de fora, haveria uma troca instantânea entre quem está do lado de dentro e de fora. E foi isso que aconteceu com você. E agora você está preso, sem escapatória. E o Salaga fala, mas eu li a mente dos seus lacaios e ninguém sabia sobre isso. E a Bulma responde, e foi exatamente por isso que eu não contei a ninguém. Existia a probabilidade de você poder ler mentes ou até usar hipnose. E o mais seguro foi eu esconder isso de todos. E realmente deu certo. Você está preso. Checkmate. E o Salaga fala, eu admito que você me enganou em tudo. Parabéns. Porém, você escolheu a pessoa errada para aprender aqui. Você por acaso sabe quem eu sou? Eu sou Salaga, o mago das dimensões. E então Salaga abre um portal, sai da cápsula e aparece atrás da Bulma. E ele fala, simplesmente vagar entre dimensões é minha principal qualidade. E pelo jeito, quem deu o checkmate foi eu. Vocês não podem mais lutar, estão incapacitados. Eu venci. E assim o Salaga pega a Bulma e joga no portal. E tanto que Kiabi, a Caulifla e o Tissot Furudin estão sem energia, mas ele fala com a Fennel. Almirante, por favor, me dê a sua energia. Eu preciso dela para que o Kaiba funcione. Ele se alimenta do meu Ki e sem ele é inútil. Então, por favor, me dê sua energia para eu acabar com o Salaga. E enquanto isso, a Caulifla distrai o Salaga, onde ela fala, ei, seu Drag Queen, olha pra cá! E quando o Salaga vai olhar, o Tissot Furudin vem na voadora, o jogando dentro do portal. E ele fala, não me sigam, eu vou derrotá-lo e salvar a Bulma. E assim os três vão para a dimensão Venom. E ele cria uma proteção para a Bulma e fala, senhora Bulma, você vai ficar segura, fique aqui, eu vou resolver isso. E a Bulma fala, a sua mãe ficaria orgulhosa, você é um ótimo garoto. E quem aparece é o Salaga falando, você realmente é muito idiota, acabou de assinar a sua sentença de morte ao ficar preso nessa dimensão comigo. E o Tissot Furudin fala, não se preocupe comigo, estamos ambos em uma situação bem crítica. Nessa luta ninguém está na vantagem. E vamos ver quem finalmente é o melhor. Magia contra tecnologia. E o Salaga diz, já que você insiste, eu estava esperando muito por isso. E assim os dois começam a lutar. E o Salaga já começa usando o golpe que o derrotou antes, no caso, o soco anti-espacial. Mas o Tissot Furudin já entendeu como funciona essa magia. Ela basicamente atravessa objetos físicos, mas não energia. Então ele cria uma esfera de energia e assim anula o ataque. E ele vai pra cima do Salaga, ele acerta uma cabeçada e uma cotovelada, o jogando contra o chão. E ao receber esses golpes, o Salaga fica com muita raiva e ele fala, eu já estou cansado de você. Você não pode me machucar. Eu sou um mago de 400 mil anos. E eu vou acabar com você. Vou lhe transformar em pó. E então Salaga vai pra cima dele e lhe acerta com um ataque chamado o Soco do Espaço Reverso. E ele acerta vários golpes, o deixando bem machucado. E o Tissot Furudin fala, mas que merda, se continuar assim eu não vou aguentar. Então ele cria um campo de força. E o Salaga fala, veja só, nosso querido cientista está começando a usar seus brinquedos de defesa. Está ficando sem opções. E com esse escudo eu não posso atacar você por fora, mas ir por dentro.
E então Salaga cria uma névoa tóxica, que é gerada dentro do escudo, obrigando o Tissufurudin a fugir. E quando ele vai escapar, quem o pega é o Salaga, onde ele usa a sua magia de roubar energia vital, e assim deixando o Tissufurudin à beira da morte, praticamente acabado. Porém, quem o salva é o Kaiba, que materializa uma mão, dá um soco e afasta o Sagala, e dessa forma salvando o Tissufurudin. Mas não só isso, porque o Kaiba dá uma nova armadura para ele. E o Tissufurudin fala: mas isso é incrível, então você esteve evoluindo todo esse tempo, ficando cada vez mais forte. Você realmente é especial. Muito obrigado, agora vamos acabar com ele. E assim ele vai pra cima do Salaga e acerta uma sequência de golpes, o jogando pra longe. E o Salaga, após ser espancado, fala: mas isso é impossível. Eu sou um mago que possui magias milenares. Não posso perder pra alguém com brinquedos robóticos. Não, isso não vai acontecer. Agora vou lhe mostrar o meu verdadeiro poder. E assim o Salaga assume uma forma monstruosa, com 6 braços. E o Salaga começa a criar um ataque gigantesco. E ele fala: acabou a brincadeira, garoto. Esse ataque vai destruir tudo. Vai matar você, a Buma e essa dimensão. Não tem escapatória. Você pode esquivar, mas não vai adiantar nada. E o Tissufurudin fala: eu não vou perder. Eu cheguei muito longe. Estão todos contando comigo. Então vou sair daqui com vida e com a Buma. E principalmente com você morto. E quando o ataque do Salaga se aproximava, ele lança um golpe que atravessa esse ataque e chega até o Salaga, atravessando o seu peito. E o Salaga fala: mas não deveria um ataque de que me feri. Mas é claro que não foi isso. Ele planejou tudo. E o Tissufurudin fala: você usou todo o seu poder para criar esse ataque bruto e deixou seu corpo vulnerável. Então a nossa luta finalmente chegou ao fim. Senhor Salaga, o mago das dimensões. E o Salaga, após perder, fala: não tem porquê eu manter o orgulho após a morte. Tenho que admitir, você venceu. Parabéns, híbrido. E eu falhei em minha missão. Então, por uma questão de princípios, eu vou deixar vocês retornarem. E não pensem que terão a mesma sorte contra Amaron. Ele é muito mais prudente e poderoso do que eu. Então pensem muito bem antes de querer enfrentá-lo. E venerável herdeiro, Dola, agora eu conto com vocês. Adeus. E com isso, Salaga acaba sendo morto, mas deixou o portal aberto para a Buma e o Tissufurudin retornarem. E assim eles retornam e contam tudo o que houve para Fenel, Caulifla e Kiabi. Mas eles falam que não tem tempo para comemorar porque ainda faltam 2, Dola e Amaron. E nesse momento eu vou parar o Dragon Ball Kakume por aqui. Mas a continuação vou trazer em breve, só aguardar, beleza? E o que você achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!